Na metrópole onde arranha-céus espelhavam a ambição desmedida de seus habitantes, Sofia, uma jovem jornalista com olhos de águia e uma sede insaciável por verdade, sentia o cheiro de uma grande história. Não era apenas uma matéria, era um enigma que a atraía para o passado nebuloso do Banco Master e da enigmática família Vorcaro. Rumores de um escândalo financeiro antigo, enterrados sob camadas de silêncio e poder, persistiam como um eco fantasmagórico nos corredores da cidade, deixando pontas soltas que a mente investigativa de Sofia não podia ignorar. O Banco Master, outrora um colosso, agora era apenas uma fachada para segredos que pareciam gritar por revelação. Seus dias eram preenchidos por bibliotecas empoeiradas e arquivos digitais, uma busca incessante por qualquer migalha de informação. Foi em meio a pilhas de jornais antigos e documentos corporativos fragmentados que ela encontrou algo. Não era uma prova conclusiva, mas pistas esparsas, frases sublinhadas em relatórios financeiros obscuros, menções a transações irregulares que pareciam ir além do simples desfalque. Uma figura sombria começou a emergir das sombras desses documentos. Um ex-executivo do banco, cujo nome aparecia e desaparecia com a mesma furtividade de um fantasma, agora recluso e esquecido, mas cujo passado parecia intrinsecamente ligado à queda do Master. A intuição de Sofia gritava que havia algo muito mais profundo em jogo do que o escândalo público jamais revelou. Determinada a desvendar o véu, Sofia tentou o primeiro contato com a família Vorcaro. A resposta, contudo, foi um muro de gelo. Portas foram batidas em sua cara, telefonemas não retornados e e-mails ignorados. Quando finalmente conseguiu uma audiência com um dos membros mais jovens da família. A conversa foi breve e cortante. Um olhar frio, um sorriso forçado e um aviso velado. Certos passados é melhor que permaneçam intocados, senhorita, para a sua própria segurança. As palavras pairaram no ar, carregadas de uma ameaça sutil que fez o sangue de Sofia gelar, mas também acendeu uma chama de desafio em seu coração. Ela estava no caminho certo e sabia disso. Em seu escritório, um colega, Ricardo, que inicialmente se mostrara prestativo, oferecendo dicas e contatos, começou a agir de forma estranha. Sugeriu que ela abandonasse o caso, que se concentrasse em histórias mais seguras, ou tentou desviar sua atenção com informações falsas. Sofia, com sua intuição aguçada, percebeu a manobra. Uma rápida pesquisa revelou que Ricardo tinha laços familiares distantes, com um dos advogados que defenderam a família Vorcaro na época do escândalo. A traição inicial do colega não só a deixou com um gosto amargo na boca, mas também confirmou que a teia de segredos era muito mais complexa e perigosa do que ela imaginava. Ela estava sozinha, ou quase, em uma de suas últimas incursões em um antiquário especializado em itens corporativos da época. Sofia encontrou uma caixa empoeirada. Dentro, entre velhos cartões de visita e canetas promocionais, havia uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo. A imagem mostrava o fundador do Banco Master, o patriarca Vorcaro, ao lado de uma mulher elegante que não era sua esposa, e, para a surpresa de Sofia, o ex-executivo recluso, mas visivelmente mais jovem e com um semblante de lealdade quase servil. A mulher segurava a mão do patriarca Vorcaro, e havia uma intimidade na pose que contradizia completamente a narrativa oficial de um mero funcionário traidor. Aquela fotografia sugeria uma traição pessoal profunda, algo que transcendeu o âmbito financeiro e mergulhava nas águas turvas das relações humanas. O quebra-cabeça estava apenas começando a se formar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A fotografia desbotada, com seu segredo silencioso, tornou-se o novo foco da obsessão de Sofia. A mulher elegante na imagem, cuja identidade permanecia um mistério, era a chave para desvendar a teia de mentiras e traições. Sofia mergulhou na pesquisa, vasculhando registros de nascimento, casamentos e obituários da época, cruzando informações com os poucos detalhes que conseguira extrair sobre a vida do patriarca Vorcaro. Descobriu então que a mulher era Helena, uma secretária pessoal do patriarca, cuja súbita partida do Banco Master
pouco antes do escândalo, nunca fora devidamente explicada. Os sussurros de um relacionamento proibido, que na época foram abafados pela reputação impecável da família Vorcaro, agora ganhavam contornos mais nítidos. Helena não era apenas uma funcionária, ela era a amante do patriarca e a mãe de um filho ilegítimo, um segredo cuidadosamente guardado. Aprofundando-se ainda mais, Sofia conseguiu localizar um antigo funcionário do banco, afastado e amargurado, que vivia em uma pequena cidade do interior. O homem, chamado Pedro, relutou em falar a princípio, temendo represálias. Contudo, a persistência de Sofia, aliada à sua promessa de anonimato e a garrafa de uísque que o convenceu a baixar a guarda, fez com que as palavras fluíssem. Pedro descreveu o ex-executivo recluso, cujo nome era Arthur, como um homem leal ao patriarca Vorcaro, um verdadeiro confidente que, ironicamente, nutria um amor platônico por Helena. Quando a verdade sobre o relacionamento de Helena com o patriarca veio à tona, Arthur sentiu-se duplamente traído, pela família que servia e pela mulher que amava. Pedro sussurrou sobre injustiças e rancores antigos, de como Arthur fora usado como bode expiatório no escândalo financeiro para proteger a imagem do patriarca e, principalmente, para silenciar a história de Helena e seu filho. A ganância do dinheiro era apenas a superfície. A verdadeira motivação era uma vingança queimando há décadas. A revelação gradual do motivo por trás do escândalo não era apenas a ganância, mas um plano complexo de vingança pessoal. Arthur, o ex-executivo, tinha sido o arquiteto de um esquema para derrubar a família Vorcaro, não por dinheiro, mas por honra ferida e amor perdido. Ele orquestrou a queda do banco de dentro, usando seu conhecimento privilegiado e o rancor acumulado para desestabilizar os alicerces da fortuna Vorcaro. A figura sombria que Sofia investigava não era um criminoso comum, mas um homem movido por uma dor profunda e um desejo insaciável de retribuição, um homem que esperou pacientemente o momento certo para desferir seu golpe final. Enquanto Sofia desvendava essas camadas de traição, a tensão crescia dentro da própria família Vorcaro. Tomás, o membro mais jovem e idealista, neto do patriarca, já vinha questionando a versão oficial dos eventos desde que Sofia o abordara. As evasivas de seu pai e tios, a hostilidade velada e agora as insinuações de Sofia plantaram uma semente de desconfiança em seu coração. Ele sentia que havia algo podre no reino de sua família, uma mancha que a riqueza e o prestígio não conseguiam esconder. A honra da família parecia cada vez mais uma fachada para segredos sombrios. Sofia, percebendo a fissura na unidade dos Vorcaro, confrontou Tomás com suas descobertas. Mostrou-lhe a fotografia, as anotações sobre Helena e os depoimentos fragmentados de Pedro. Tomás, chocado e visivelmente perturbado, não podia mais ignorar a verdade. A imagem de seu avô, o ícone de sua família como um traidor e mentiroso, desmoronou sua fé. Em um momento de vulnerabilidade, ele revelou uma peça crucial do quebra-cabeça, um detalhe que o resto da família havia escondido por anos. Um diário antigo de sua avó, guardado em um cofre esquecido. Nele, sua avó detalhava a dor de ser traída e o desespero de saber que Arthur, o homem que ela considerava um filho, estava sendo injustamente culpado para proteger o nome de seu marido e a reputação da família. O diário da avó de Tomás não apenas confirmava a história de Arthur e Helena, mas também revelava que o plano de vingança de Arthur ainda não havia terminado. Havia uma ameaça iminente, uma última jogada que ele pretendia fazer para expor a verdade de uma vez por todas. A última entrada do diário falava de uma carta, selada e escondida, que Arthur havia deixado para ser entregue quando o tempo fosse propício. Essa carta, Sofia intuiu, continha não apenas a confissão de Arthur, mas também a evidência final que poderia destruir completamente o legado dos Vorcaro. O verdadeiro custo humano da traição original, a dor de Helena, de Arthur e da avó de Tomás, culminaria em uma busca insaciável por redenção ou destruição. A caçada por essa carta se tornou a nova prioridade de Sofia. A ameaça iminente materializou-se com a precisão fria de um relógio. Arthur, o ex-executivo,
não buscava mais apenas a exposição da verdade. Ele almejava a destruição total do legado dos Vorkaro, um golpe final que desintegraria sua reputação e seu futuro. A carta, o último diário da avó de Tomás, revelava que Arthur havia orquestrado uma série de vazamentos de informações financeiras, cuidadosamente cronometrados para coincidir com um evento público de grande visibilidade da família. O objetivo era claro: expor a podridão de suas transações passadas, desmascarar a fachada de integridade e, finalmente, derrubar o Império Vorkaro de uma vez por todas. Sofia e Tomás, sentindo a urgência no ar, iniciaram uma corrida desesperada contra o tempo. O evento em questão era a inauguração de uma nova fundação de caridade, um projeto pessoal do pai de Tomás, destinado a limpar o nome da família. Seria transmitido ao vivo para toda a nação, a plataforma perfeita para o ato final de Arthur. Sofia e Tomás sabiam que precisavam interceptar Arthur ou, ao menos, mitigar o impacto de suas ações. Eles trabalhavam lado a lado, uma jornalista e um herdeiro desiludido, unidos pela busca de uma verdade que ambos sentiam que precisava vir à tona, mas talvez não da forma tão destrutiva que Arthur planejava. No dia da inauguração, a tensão era palpável. O salão estava repleto de figuras influentes, câmeras de televisão e a família Vorkaro, exibindo sorrisos forçados enquanto aguardavam o momento de glória. Sofia e Tomás varriam a multidão, procurando por qualquer sinal de Arthur. Ele finalmente apareceu, uma figura sombria e envelhecida. Seus olhos fixos na família Vorkaro, com uma intensidade que falava de décadas de ressentimento. Ele carregava uma pasta, que Sofia suspeitava conter os documentos finais que ele pretendia vazar. O confronto dramático ocorreu nos bastidores, momentos antes de o pai de Tomás subir ao palco. Sofia e Tomás interceptaram Arthur, seus corações batendo forte. "Arthur, por favor, não faça isso", implorou Tomás, a voz embargada pela emoção. "A outra maneira." Arthur sorriu amargamente. "Outra maneira? Onde estava essa outra maneira quando fui jogado aos lobos para proteger a reputação do seu avô? Onde estava quando a mulher que amei foi silenciada e seu filho, o meu filho, foi negado?" A confissão de Arthur, proferida com uma dor lancinante, ecoou no corredor. Ele revelou que o filho de Helena com o patriarca Vorkaro era, na verdade, seu filho. Arthur havia assumido a paternidade para proteger Helena do escândalo, uma traição que ele nunca perdoou ao patriarca, que se recusou a reconhecer a criança e a forçou a desaparecer. As verdades há muito enterradas vieram à tona, revelando a complexidade das motivações de todos, uma teia de amor, traição e sacrifício que transcendeu o simples escândalo financeiro. O pai de Tomás, atraído pelo alvoroço, emergiu de seu camarim, lívido. "O que significa isso, Arthur? Que loucura é essa? A verdade, meu caro. A verdade que sua família escondeu por décadas. A verdade sobre Helena, sobre o meu filho, sobre o seu irmão", retrucou Arthur, seus olhos faiscando. A revelação chocou o pai de Tomás até a medula. Ele sempre acreditara que Helena era apenas uma amante de seu pai e que seu filho havia morrido no parto, uma história cuidadosamente construída para encobrir a verdade. O choque e a vergonha estampados em seu rosto eram palpáveis. Ele percebeu que Arthur não era apenas um vingador, mas uma vítima de sua própria família. Arthur, com a pasta ainda em mãos, foi confrontado com a escolha crucial: continuar sua destruição e expor a família Vorkaro de uma vez por todas, ou buscar uma forma de redenção, não apenas para si, mas para a memória de Helena e seu filho. O silêncio na sala era pesado, interrompido apenas pelo burburinho da multidão do lado de fora, alheia ao drama que se desenrolava. A escolha de Arthur veio de forma inesperada. Ele olhou para Tomás, depois para o pai de Tomás e finalmente para Sofia. Lentamente, ele abaixou a pasta, seus ombros parecendo desabarem sob o peso de anos de rancor. "Não mais", ele sussurrou, a voz embargada. "Não vale a pena. O que eu queria era que a verdade fosse conhecida, não a destruição." Ele entregou a pasta a Sofia. "Publique isso, mas não como uma vingança.
publique como uma lição. Uma lição sobre as consequências da mentira e da traição. A verdade sobre o caso do Banco Master e Vorkaro foi finalmente revelada ao público, mas não da forma que todos esperavam. Sofia publicou sua história não apenas sobre um escândalo financeiro, mas sobre as complexidades do amor, da traição e da busca por justiça. Ela contou a história de Helena, de Arthur e do filho que nunca teve um nome reconhecido. A reportagem de Sofia foi um divisor de águas, não apenas para a família Vorkaro, mas para a própria Sofia, que se consolidou como uma jornalista de integridade inquestionável. As consequências das ações passadas se desdobraram. A Fundação de Caridade, agora rebatizada em homenagem a Helena e ao filho de Arthur, tornou-se um símbolo de redenção para os Vorkaro, que se comprometeram a usar sua fortuna para retificar os erros do passado. Tomás, com o apoio de seu pai, assumiu a liderança da fundação, dedicando-se a causas de justiça social e transparência. Arthur, finalmente livre de seu fardo, encontrou paz em um anonimato merecido. A história terminou com uma reflexão profunda sobre a capacidade humana de superação e a importância de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja, para construir um futuro mais justo e honesto. O legado dos Vorkaro, outrora manchado pela ganância e segredos, começou um novo capítulo, tingido pela esperança e pela redenção, tudo graças à persistência de uma jovem jornalista e à coragem de um homem que escolheu o perdão em vez da vingança final.